Gravando. Olhem só. Nós vamos brincar com hipérbole. Falamos ontem disso daqui, ó. Da elipse. Esse formato ou esse formato aqui. Então, eixo X, eixo Y, eixo X e eixo Y. E nós mostramos as diferenças que tem, ó. Se vocês observarem, deixa eu só aproximar aqui para a gente ver direitinho. Se vocês observarem a elipse, quando ela tem os focos, ó, sobre o eixo Y, a formulinha dela vai ficar assim: x² sobre b², y² sobre a². Observe que o eixo maior é o eixo que contém os focos. E a diferença dessa daqui para essa, ó, é que ao invés de ficar x² sobre b, fica x² sobre a, quando ela tem esse formato aqui assim, ó, os focos em cima do eixo maior. Então nós falamos dessas duas ontem. E hoje nós vamos falar disso daqui. O que é uma hipérbole? Olha só, são curvas que têm esse formato. É como se você cortasse a elipse e virasse as coisas. Porque se você fizer a elipse assim, ó, os focos, observa, os focos ficam dentro da elipse. Se eu cortasse as linhas aqui e virasse, eu teria esse formato aqui, ó. Vejam, eu tenho a bolinha para cá e a outra bolinha para cá. Então, eu tenho os focos aqui dentro. Continua do mesmo jeito. Só que quando eu observar esses focos, olha o que vai acontecer. Os focos, eles ficam dentro dessa curva aqui assim. Ó. É essa brincadeirinha. Vocês têm esse desenho aí no livro de vocês. Aí lembra que a gente falou ontem de A e A. Ó, tem o centro. Deixa eu pegar um lápis aqui para ficar mais fácil de mostrar. Olha bem. Vocês têm um centro. Tem o vértice A e o vértice A aqui. Daqui para cá, ó, é igualzinho a elipse. Isso aqui é A, isso aqui também é A. Aqui em cima eu tenho B e tenho B. Observa que aqui eu tenho B e aqui eu também tenho B. A diferença vai ser essa agora aqui, ó. Aqui são os focos. Então, a distância daqui até aqui, ó, é C. A distância daqui até aqui agora é C. Mas agora, observem que o C ficou maior que o meu A aqui, ó. Então, quando eu olhar para essa figura aqui, que ficou uma linha pontilhada aqui, ó, batendo aqui, quando bate nessa linha aqui, essas linhas são chamadas de assíntotas. Ó, essas duas linhas que cruzam aqui, a gente vai estudar. Elas são chamadas de assíntotas. Olha o que vai acontecer. O Azinho que está aqui é esse Azinho que ficou aqui em cima. O B está aqui. Essa linha agora aqui, gente, é o meu C, ó. Então, na hipérbole, a diferença vai ser no Pitágoras. Olha o que vai acontecer no Pitágoras. C² é igual a A² mais B². Lembra que ontem ficava A² igual a B² mais C². Ontem, nós tínhamos o contrário. Deixa eu pegar uma de ontem. Nós tínhamos assim. Na elipse, A² é igual a B² mais C². Porque o A é o maior valor. O A é essa pontinha aqui, ó, essa distância aqui. Daqui até aqui é A, daqui até aqui é A. Na hipérbole, acontece o contrário. O C é maior e o A é menor. Então, quando monta o triângulo retângulo, fica C², que é igual a A² mais B². De C até C, também é chamado de distância focal. Continua do mesmo jeito.
A distância de F1 para F2 é 2C, quer dizer, a distância focal. Daqui até aqui, daqui até aqui. Quando eu pegar de F1 para F2, eu tenho a distância focal. Então, vocês têm a hipérbole nesse formato aqui. O que que acontece com a hipérbole? Ela também vai ter posicionamentos diferentes. Observem que a hipérbole ela vai ter dois formatos. Ó. Ela vai estar eixo X e eixo Y. Os focos vão estar sobre o eixo Y ou os focos vão estar sobre o eixo X. Dependendo de como elas estiverem, a gente vai ter um formato para isso daqui. Tá? Porém, para escrever a equação da hipérbole, ela tem uma coisa diferente aqui. Lembrem-se, na equação da elipse, a gente tem esse formato aqui, ó. É A aqui. Ou assim. Para a hipérbole, nós vamos ter um menos aqui no meio. Tá? E isso daqui vai me diferenciar, porque olha só. Aqui, ó, se eu pegar esse mais com esse menos, isso aqui vai virar menos. Então, vocês vão ter uma diferença aqui. Vai ficar x ao quadrado sobre a quadrado menos y ao quadrado sobre b quadrado igual a 1. Como que vai aparecer isso? Quando eu tiver a hipérbole com os focos sobre o eixo x. Ó, lembra que o A é esse pedacinho aqui, ó. Ele está dividindo o x porque ele está em cima do x aqui. Tá? E é o A que acompanha os vértices. Quando for o contrário, ela vai estar desse jeito aqui assim, ó. Então, vocês vão ter uma outra nomenclatura aqui. Observem, o B está aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou só inverter o que está escrito aqui no livro, ó. O livro de vocês está trazendo o correto. O livro de vocês está corretinho. O livro de vocês está mostrando isso aqui. Na hipérbole, a diferença é que aqui eu tenho menos, ó. Eu não tenho mais. E na elipse eu tenho mais. Então, são duas coisas diferentes. A hipérbole, as curvas estão abertas, certo? Ou elas estão assim, mas estão abertas. Então, eu tenho, quando os vértices estão em cima do eixo X, a minha parábola é assim. Os vértices, não, os focos. Quando os focos estão em cima do eixo Y, a minha equação da hipérbole é assim. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Certo? Então, só para... Agora eu vou desligar aqui. Pronto.